Olá pessoal, estamos aqui novamente para a nossa segunda aula da matéria de tópicos de fundações, né? Então na aula anterior, só para a gente relembrar, nós vimos a questão das fundações e a fundação, que são as fundações, as cargas atuantes, e a gente falou também da questão da escolha do melhor tipo de fundação, certo? Então, para dar continuidade nessa aula, a gente hoje vai iniciar falando da parte de solos, porque é o segundo ponto que a gente tem que levar em conta com relação a determinar o tipo de fundação para a escolha, né? Então, o que a gente tem, né? Como a gente havia falado, que para a gente saber escolher a fundação, a gente tinha que saber as cargas atuantes e também a gente tinha que saber o tipo de solo. Então, como a gente voltando, né, que a fundação ela fica lá escondida, lá na terra, fica, né, profundidade de 30 metros, 20 metros, 15 metros, 10 metros de difícil acesso. Então, para a gente poder determinar qual é o tipo de fundação e qual vai ser a profundidade, a gente precisa conhecer esse nosso subsolo. Então, a partir do momento que a gente conhece o nosso subsolo, é que vai ser possível a gente definir, né, em função da carga e do tipo de fundação, qual a profundidade que vai ser apoiado essa minha fundação. Então imagine só que a gente vai ter que percorrer 5, 10, 15 metros, 20 metros de profundidade para chegar num ponto ideal para poder apoiar e dizer que ali ele suporta fazer aquela fundação apoiada naquela profundidade que ele vai suportar toda essa estrutura sem problema e sem transtornos maiores, né? Então, como a gente precisa saber do solo, a gente precisa conhecer o solo, então a gente precisa estudá-lo. Então, a primeira etapa do processo construtivo, a sondagem do solo, é procedimento técnico vital em qualquer tipo de obra. Dependendo dos resultados obtidos com o estudo, o projeto pode ser financeiramente inviabilizado. Então, ou seja, a gente já começa entrando num ponto delicado. Imagine só, né? A gente está com todo aquele projeto, toda aquela expectativa, e quando a gente faz o ensaio de solo, a gente para, observa e, puxa, financeiramente vai ficar inviável esse negócio, né? Então, ou seja, o projeto ele já se encerra, ou pelo menos ele já dá uma esfriada muito boa logo ali no início. Por um lado é bom, por outro é ruim. O lado bom é que você pode, né, na questão de disponibilidade de verbas, se você identifica isso no início, se você conhece isso lá no início, você consegue saber se tem condições de fazer, se vai ficar caro, você tem condições de mensurar e dispor das verbas para poder executar. Se caso você não conhece e ao longo do desenvolvimento você começa a execução e você observa esses pontos, aí pode ser ruim, porque você vai ter que desembolsar, né? O seu cliente vai ter que desembolsar um valor maior para a fundação que talvez não estava previsto. Então pode acontecer de dar andamento na obra mesmo assim, e talvez a obra parar na estrutura, por exemplo, não ter acabamento ou não conseguir terminar, enfim, vários pontos. Então por isso que ele frisa que dependendo do resultado, pode ser que inviabilize o projeto. Do ponto de vista técnico, sempre há alternativas para contornar possíveis problemas localizados pela sondagem. Entretanto, o custo das ações é elevado e o investimento pode não compensar para determinados empreendimentos. Então, ou seja, quando a gente fala assim, né, que para tudo a gente dá jeito, menos para a morte, né? Então, se para tudo a gente dá jeito, não vai ser um tipo de fundação que vai ser dificuldade para a gente encontrar uma alternativa. Não se preocupe, a alternativa para poder fazer dentro da água, para fazer em solos brejosos, para fazer em solos bons, a alternativa, ela existe, é possível, porém vai depender do quê? De quanto tem de disponibilidade do cliente e quanto que isso vai ter de retorno. Óbvio que dependendo do tipo de empreendimento é inviável, é mais fácil fazer algo mais enxuto, algo mais simples,
e não querer enfeitar tanto para fazer algo tão grandioso. Então por isso que é fundamental essa parte da sondagem, conciliar junto ali naquelas etapas, né? A gente vai ver, vocês vão ver na época que chegar lá em gerenciamento de projetos, como que se comporta, né? Quais as etapas de um projeto, né? Então a primeira etapa de um projeto, ele faz parte de estudos, de pré-projetos, para você poder dizer, né, chegar no consenso se pode ir para a segunda etapa ou não. Então, em alguns casos, esse estudo de SPT, né, esse estudo do solo, ele fica dentro do primeiro estágio e em alguns casos ele fica dentro do segundo estágio, dentro do gerenciamento de projetos. Depende muito de qual é o tipo de projeto e qual é a intenção, né, de quem vai estar fazendo esse investimento financeiro e a questão do retorno com relação a isso. Então, ou seja, é possível, né? Tem um exemplo aqui de regiões brejosas, né, trazendo um pouco para a pavimentação, como eu falei para vocês lá na outra aula, que as fundações elas são essenciais, tanto para edificações quanto para pavimentações. Então não é porque é pavimentação que não tem que se preocupar, sim, tem que se preocupar. É a mesma situação, se vai passar uma rodovia num local que tenha um solo brejoso, por exemplo, eu tenho que encontrar alguma alternativa de sobrepor. Vai ser por obra de arte? Vai ser por aterro? Não sei, precisa fazer as contas para ver qual é o mais viável. De qualquer forma, quando eu também ali em São José, quando você entra ali pela Tamoios, né, quando saiu a nova opção de caminho da Tamoios, que sai da parte de baixo do Vale Sul, que emenda lá em cima, lá na Tamoios, lá, né, que já subindo quase para descer para o São Judas lá, que tinha, né, o antigo traçado da Tamoios, e quando foi substituído por essa via duplicada e tudo mais, bem ali na baixada ali, antes de pegar um subidão, é a Lagoa do CTA, né, que era uma área ali do CTA, era chamada Lagoa do CTA, e quando foi executado aquela região de solo brejoso, foi feita uma verificação, né, de cálculos, de estudo, né, se faria uma obra de arte, né, uma ponte, ou se faria algum tipo de fundação que pudesse fazer o aterro. Dentre as opções, a que melhor saiu economicamente foi a execução de estacas de areia, né, chamadas de ring track, que foram construídas, né, nesse solo brejoso. Então você tem uma estaca geotêxtil, né, que escava, coloca o saco geotêxtil e preenche com areia. Aí você forma estacas e conforme você vai apoiando com o geogrelho, ele vai dando sustentação naquela estrutura como um todo. Então essa foi uma alternativa que foi adotada, isso a gente está falando em 2005, eu lembro disso aí porque meu pai trabalhou lá e na época de faculdade tive alguns exemplos, né, e também foi mencionado essa obra aqui em São José. Então por conta disso eu tenho esse conhecimento desse caso. E foi uma alternativa que foi satisfatória, que atendeu, que até hoje está lá e que passa. Então, ou seja, foi feita uma alternativa numa região que era muito brejosa. Então, para não fazer uma obra de arte, né, uma ponte, foi feita essas estacas de areia para que pudesse ser feita essa pavimentação, subir esse aterro e fazer essa pavimentação do empreendimento ali, da ligação da Dutra com a rodovia dos Tamoios. Então, para vocês verem, isso a gente está falando de uma obra rodoviária, mas isso se aplica também a uma alternativa de edificação. Se o cliente estiver disposto e essa alternativa estiver dentro da margem de retorno para ele poder fazer o investimento, por que não? Existem alternativas. É possível, basta fazer as contas para ver se está dentro do bolso do retorno do investidor. Então, com a sondagem do solo, é possível conhecer as características do terreno, como as espessuras das camadas que o compõem, sua resistência e provável localização do lençol freático, caso exista. A análise pode ser comparada como uma radiografia médica. Que análise, né? Lembrando, vamos lá, a formação da terra, que é o solo, né? O solo é uma decomposição das rochas, que em alguns pontos ele possui ainda a rocha in natura, e em alguns outros casos ela já está decomposta e acaba fazendo o solo. O solo é uma mistura de 3 tipos de materiais, onde a gente tem uma pirâmide, onde uma ponta você tem areia, uma outra ponta você tem argila, outra ponta você tem silt.
Então o solo nada mais é do que a composição desses três materiais. Então o que caracteriza o solo? Para ele ser argiloso, para ele ser arenoso ou para ele ser siltoso, é a maior presença de um dos três itens na sua composição. Então se de 100% de uma amostra eu tiver 70% de argila, ele é um material argiloso. Se 60% ou 45% for de areia, ele é uma areia, é um solo arenoso. Aí você tem aquelas misturas, é um solo arenoso, uma argila arenosa, é um silt argiloso, é uma argila siltosa, enfim, aí dependendo dessa composição é que você tem essa variação. Então o fato de que qualquer um dos componentes ele pode chegar até 100% dessa mistura, então imagine só, eu posso ter 70% de argila, 15% ou 20% de areia e 10% de silt, ou eu tenho 5% de silt, 25% de areia e 70% de argila, ou então eu posso ter 70% de areia, 25% de argila e 5% de silt, ou então 65% de silt, 20% de areia e 15% de argila. Então assim, por conta dessa variação, o nosso solo, o nosso subsolo é muito heterogêneo. O que isso significa? Ele tem uma variação muito grande de características. Então não adianta a gente pegar aqui na nossa cidade, em Jacareí, se a gente pegar uma amostra de solo lá no Bandeira Branca e a gente analisar uma lá do Santa Marina, ela tem algumas características que é em função do relevo e da nossa região, porém o solo não tem como dizer que o solo que está lá é o mesmo que está aqui, porque ele tem essa variação e essa característica de sofrer essas alterações em função disso. Então, quando as pessoas dizem, não, o solo que está ali é o solo da rua de cima, é o mesmo lá do vizinho da rua de baixo. Não é. Ele tem algumas características que se assemelham, mas afirmar 100% de que é o mesmo, muitas das vezes nem um vizinho do outro o solo é o mesmo. Para vocês terem uma ideia, quando a gente está numa rodovia, ela tem estacas a cada 20 metros, então a cada 30, cada 40, cada 60 metros ele pode sofrer variação do solo, mas você fala, mas a região aqui é bem similar. É similar, mas não igual. São coisas distintas. O similar é parecido, não é exatamente seja igual. Então, por conta disso, ele tem uma variação muito grande dessas características. No entanto que se a gente for para o interior de São Paulo, região de Ribeirão Preto, região de Araçatuba, o solo já tem uma característica diferente desse aqui que a gente tem aqui no nosso. Se a gente for lá para o Paraná, quem tem parente, quem já viu aí, sabe, o solo tem outras características, Por exemplo, se a gente tá andando na rodovia aqui, você vê um caminhão tudo sujo, assim, você olha lá, bem provável que é do Paraná, que é do Mato Grosso do Sul, que é de Goiás, alguma outra região diferente da nossa, porque da nossa nem sempre fica tão marrom ou fica tão avermelhado, enfim, pelas características, em função da característica. Então, isso impacta muito no tipo de solo. Consequentemente, isso varia para você poder dizer que um solo é igual ao outro. Então, essa possibilidade, esse mar de possibilidades, é que torna cada projeto particular. Um projeto não vai ser exatamente igual ao outro, ele pode ser parecido, mas não é ponto a ponto igual. A gente pode pegar o exemplo da MRV, que é uma empresa que faz empreendimentos em vários municípios aqui da nossa região, em vários municípios do nosso país, e você pode ter certeza que às vezes a fundação que ele usa aqui em Jacareí para fazer um empreendimento aqui no Parque de Santo Antônio é diferente do que ele usou para fazer no Paraíso, entendeu? E isso a gente está falando no mesmo município, então imagine só a nível de estado, a nível de país, isso varia muito. Então, por isso que é fundamental a gente fazer essa análise do solo para poder identificar. O que torna mais diferente ainda, se a gente está aqui na região de Planalto, na região de Serra, as regiões mais altas, é diferente de quando a gente chega no nível do mar, que é encontrado uma outra característica, que é comum a gente encontrar, no caso a areia, Quem já não viu falar aí dos prédios lá de Santos, que estava ficando inclinadinho, por causa da questão de fundação, por causa da região em si, Então isso impacta. Não que estava torto porque estava em Santos, Tem outros fatores que a gente vai entrar, mas que impactam nas construções. Mas é para mencionar que são diferentes tipos de solo,
diferentes características que a gente encontra. Lembrando, a sistemática construtiva de fundação, seja ela qualquer tipo, ela é apropriada para cada característica. Então, para você fazer uma estaca cravada, você vai ter uma característica de solo recomendada para uso. Se você vai fazer uma estaca escavada, você tem uma característica. Se você vai fazer uma estaca escavada onde tem influência de água, você usa uma outra metodologia, uma outra sistemática. Se você vai fazer uma fundação para uma região brejosa, que a gente fala, né? Uma região turfosa, você já usa uma outra sistemática. Ou seja, para todos os tipos a gente tem uma possibilidade construtiva, né? Tem uma metodologia construtiva. Então, por isso que é fundamental e é imprescindível a gente ter o ensaio de solo, que a gente chama de SPT, né? Que é uma análise preliminar, onde ele estratifica a cada metro, né? Ou a cada variação, né? de material, ele é apresentado no relatório. Então, eu quero fazer a implantação de uma ponte. Uma ponte, eu não sei quantos metros que eu vou ter de fundação. Pode ser que eu tenha 15 metros, 20 ou 50 metros, vai depender da região. Então, por conta disso, a gente vai entrar em contato com as empresas especialistas e falar assim, eu preciso fazer um ensaio de SPT aqui no meu terreno. A área é X, né? Então, o normativo a gente tem para cada 800 metros, a gente tem 3 pontos. E a cada, se não me engano, 200 ou 250 metros que acrescenta, você coloca mais um ponto. Então, até 800 metros a gente usa 3 pontos, né, de ensaio de SPT, e conforme vai acrescentando esses 200 metros, você vai acrescentando um ponto a mais. Exceto quando você vai fazer, por exemplo, uma rodovia, que você vai fazer a implantação de uma obra de arte, você já tem uma alocação aproximada de onde vão ficar os apoios. Aí, por conta disso, você consegue ser mais específico nos pontos, consegue ser mais pontual nessa situação, nessas condições. De qualquer forma, o ensaio, né, que a gente utiliza é o ensaio de SPT. Então, só para a gente complementar, né, é com base nesses levantamentos que os tipos de fundações, né, os tipos de fundação são definidos. Se o projetista não tiver conhecimento sobre a existência no subsolo, é grande a possibilidade de a fundação ou mesmo a estrutura da edificação ter o seu dimensionamento calculado de maneira errada. Então, só para vocês verem, né, como isso impacta diretamente no tipo de fundação. Falando do ensaio do SPT, é onde você faz a caracterização, a introdução de um tubo, onde até um certo ponto ele é vazado, que ele é capaz de coletar uma amostra dentro dele, né, conforme impactos, né, de cravação. Que isso vai caracterizar, né? Cada metro ou cada alteração, variação de profundidade vai vir anotado no relatório. Aqui eu tenho uma argila amarela compacta. Aí, conforme vai ficando mais duro, mais golpes, você vai ter uma argila amarela muito compacta. Aí, conforme vai alterando, você pode ter areia mais compacta, até areia menos compacta, areia solta. Aí você tem várias características que você pode encontrar, até mesmo você encontrar rocha. Ele chegar na caracterização de que ali ele não, aquela profundidade X ele não passa porque ele tem rocha. Da mesma forma que ele pode definir qual é o nível de água. Nesse ponto, no ponto número 2, onde foi ensaiado, foi encontrado água a 4 metros. Ele para? Vai depender da sua estrutura. Se ele for para parar com 4 metros, satisfatório, ok. Se não, ele pode continuar fazendo esse ensaio mesmo com a presença de água, não tem problema algum. Então, fazer esse ensaio e conhecer os materiais é expressamente importante justamente nisso aí, porque vai ser onde você vai conciliar toda aquela carga que você vai ter lá em cima, você vai transmitir para qual camada de solo que eu vou colocar, onde que eu vou apoiar essa minha estrutura. Eu vou ter 6 apoios e cada apoio vai ter tantas toneladas para descarregar. Então eu cheguei num material que está muito compacto, que ele está a 8 metros, então eu vou escavar, fazer a fundação com 8 metros, porque eu sei que ali, com 8 metros, ele vai estar apoiado num solo mais compacto, num solo mais firme, consequentemente ele vai resistir todo esse peso que vai estar para cima. Então veja só, a importância de que é a interpretação do SPT. Então, muitas pessoas me ligam hoje e falam assim, Luiz, eu preciso construir, preciso fazer um empreendimento
só que eu preciso ver se o solo está bem compacto aqui ou não. Não é ensaio de compactação do solo que precisa ser feito, ele precisa conhecer o subsolo, então por conta disso é que ele faz o SPT, né? Então assim, se a gente não tiver, o projetista não tiver o conhecimento para poder interpretar e poder dimensionar e julgar qual a profundidade, isso pode impactar em erros de dimensionamento, pode acarretar em erro de financeiro, porque pode acontecer, né? Eu já me deparei com situações de que estava previsto escavar 7, 8 metros de profundidade, só que chegou com 8 metros, o solo ainda era ruim, não tinha chego naquele solo bom, conforme estava exposto no projeto. Aí o que acabou fazendo? Acabou tendo que aumentar a profundidade de escavação e fundação, um elemento de fundação que era para ter 12 metros cúbicos, acabou tendo 22 metros cúbicos, né? Então imagina só, 10 metros cúbicos a mais de concreto, fora a escavação dessa metragem, né, diferente que teve, para poder chegar num solo bom. Olha só o custo que ele teve a mais para poder fazer, né? Então isso impacta diretamente, por isso que é fundamental essa compilação do que eu tenho que construir e onde eu posso apoiar, né? Lembrei de um ditado aí que agora eu acabei esquecendo, veio aqui na mente aqui para falar, mas eu acabei esquecendo. Mas é que você precisa saber onde que você apoia, né? Onde você vai colocar a sua estrutura, né? A sua edificação. Então isso é fundamental e importante, tá, pessoal? Então a gente volta aqui no SPT, né? Então consiste na execução de cravação de um tubo que recolhe uma amostra de solo enquanto é cravada com golpes de um soquete, conforme a quantidade de golpes para passar o metro. Dessa forma é conhecido uma resistência do solo. Então o que acontece, pessoal? Quando a gente está fazendo esse ensaio, primeiro que é um dos ensaios mais importantes, que é o que a gente tem que fazer, né, dessa parte de geotecnia de solo. Um ensaio essencial, né, que a gente tem que fazer, é o SPT, e a importância dele é tão grande que, como eu falei, né, se você faz um dimensionamento, imagina que você tem um prédio para fazer e uma fundação de 20 metros, imagina que você está escavando e você não chega na cota que foi solicitada em projeto porque o solo não chegou naquelas características, ou então você escava e você retira o equipamento e o geólogo chega lá e fala, nessas condições não dá para apoiar a estrutura, você precisa fazer uma fundação mais profunda. Então imagine só, lembra que eu falei para vocês no início da primeira aula, a fundação não é algo que está aqui na nossa cara, que a gente vai lá, tira o reboco, a gente vai lá, tira o gesso e a gente consegue acessar. Ela vai estar lá para baixo, vai estar lá metros de profundidade. Da mesma forma que é difícil fazê-la, que é difícil garantir, ou que é tão importante que garanta a qualidade executiva do produto, né, do elemento de fundação, é também você determinar esse perfil geológico do local, para a gente poder dizer qual a real profundidade que a gente tem que fazer a nossa fundação. Então, o pessoal às vezes fala para mim assim, pô Luiz, lá na Emanuel vocês não fazem sondagem SPT, por que vocês não fazem, por que vocês não montam uma equipe para fazer? Tem condições? Tem, só que qual é o X da questão? O X da questão é realmente a qualidade do serviço que você precisa apresentar e a responsabilidade que ele está associado. Então assim, primeiramente você tem uma responsabilidade muito grande, enorme, nos dados que você está obtendo, porque em função dos seus dados é que o projetista vai poder dimensionar toda uma estrutura, certo? Imagine que ele dimensione lá uma estrutura com a informação que eu passei e, sei lá, eu acreditei no operário que estava lá na frente de serviço, ele me falou que era X e eu assinei, atestei que era aquilo ali. E ele chega na execução e não encontra aquela informação que foi passada. Imagine só, e a obra já está rolando, já está executando e não precisa ser muito não, só 2 pontos que a gente pega, que deu divergência. E esses 2 pontos têm um impacto financeiro aí, vamos chutar aí, uns 20 mil reais a mais
para fazer. A empresa que fez e que teve um ônus vai falar assim, pô, eu gastei 20 mil reais a mais para poder fazer esse serviço que, vamos dizer assim, que era para não tá condizente com o relatório que você apresentou. Então você apresentou que com 8 metros estaria um solo firme, e na verdade esse solo firme ele encontrou com 12. Então eu tive 4 metros de escavação, eu tive mais volume de concreto, enfim. E agora, quem que paga essa diferença? A responsabilidade, ela fica sempre em cima de quem passa a informação. Então por isso que quem passa a informação é quem assina o relatório, né? Às vezes não é quem passa a informação, não é o que está assinando o relatório, mas quem assina embaixo, quem dá o nome ali, é a pessoa que está dizendo, que está confirmando, essas informações são verdadeiras. E quando você tem, né, um registro, no meu caso, eu tenho o CREA, no caso do curso técnico, se eu não me engano, acho que teve alteração, alguma do ramo do CREA, alguma coisa assim, não sei afirmar, mas tem ali um registro técnico que compete, que eu estou qualificado a assinar, a caracterizar aquele documento, aquele assunto, né? Eu posso ser responsável por esse assunto. Imagine só, a cobrança da empresa vai simplesmente falar assim, Luiz, a responsabilidade é sua, esse gasto a mais eu tive em função da sua informação, e aí como é que faz? Olha só como é que é a responsabilidade. E isso, pessoal, não está somente na execução do SPT. Todas as atividades nossas, ela está sujeita a isso. Afinal, precisa de ter alguém responsável, precisa ter alguém que assine esses trabalhos, né, como um todo nosso da construção. Então, o cara que fornece o concreto, ele assina a responsabilidade, o cara que fornece o aço assina a responsabilidade, o cara que oferece as formas alugadas, ele assina a responsabilidade. Em qualquer outra, em todos os materiais, alguém está assinando a responsabilidade. Da mesma forma que lá na medicina, sempre vai ter um médico responsável, um farmacêutico responsável numa medicação, enfim, todo lugar vai ter uma pessoa responsável. Então, por isso que é de suma importância, é de muita responsabilidade que todo serviço que vocês vão fazer, que vocês vão acompanhar, seja ele predial, seja ele na parte rodoviária, seja fundamental a responsabilidade de execução. Então, poxa, pare para avaliar, analisem, né? Essa questão do SPT para fazer a caracterização do subsolo é fundamental. Não vão fazendo obra e simplesmente esquece de fazer o SPT. Mas o SPT é um custo que eu vou ter que ter. Cara, quem tem que assumir esse custo é o cliente de vocês. Isso já tem que estar previsto no orçamento que vocês têm que fazer, tem que cobrar, tem que elaborar, tem que executar, porque isso vai trazer segurança para vocês, vai trazer segurança para o cliente e vai trazer segurança para todo mundo. E isso não pode ser tratado como um custo a mais. Isso tem que ser um custo conhecido, que vai estar explícito e que cabe, né, a cada um de nós expor a obrigação, né, e a necessidade que se faz de ter uma análise dessa. Eu sou defensor, olha que eu não faço, eu defendo essa linha de pensamento, porque é o mais coerente, é o mais correto, é o mais seguro, então precisa ser feito. Então, quando vocês vão fazer qualquer tipo de obra, sempre verifica, tem SPT, tem algum ensaio que me passe algum traço sobre o meu subsolo. Isso tem que ser fundamental, isso tem que ficar claro, tá, pessoal? É de suma importância isso aí. Então, vamos ver aqui que a gente tem mais uns minutinhos. Nesses minutinhos, vamos relembrar um pouquinho do que a gente falou, né? Então, a gente falou da importância, né, de a gente conhecer o subsolo, de realizar os ensaios de SPT, de realizar toda essa investigação para a gente poder definir qual é o tipo de fundação que vai ser mais adequada para essa nossa região. Então, para a gente finalizar essa matéria, lembre-se, sempre preocupar com o ensaio de solo, fazer os testes as caracterizações, né, de SPT, verifique exatamente de que forma que o seu projeto vai estar disposto. Às vezes o seu projeto vai ficar em cima de um aterro. Luiz, mas o meu projeto não está prevendo que eu vou ter vai ser um radier grande que vai estar apoiado com estacas pequenas, e essas estacas vão estar necessariamente acima de um aterro que vai ser construído, por exemplo. Então, poxa, a gente precisa tomar cuidado. Esse aterro foi bem controlado? Está
tá bem feita essa construção, vai ser feito da forma correta. Por quê? Inclusive agora a gente está fazendo uma situação bem similar a essa, né? O pessoal ligou para a gente, pô Luiz, você faz ensaio de solo, assim, tal, a gente chegou no consenso, qual que é a obra, né? Vai ser o Hospital Regional de Atibaia, e lá é uma parte que ele vai ter uma compensação, né? Por causa da declividade do terreno, vai ter uma compensação de aterro, e a partir do momento que ele chegar naquela cota onde ele vai finalizar um platô, a partir dali ele vai estar apoiando aquela obra dele e vai estar subindo essa estrutura toda de pré-moldado. É óbvio que ele vai ter a fundação, talvez exceda a profundidade, né, a espessura dessa camada do aterro compactado, talvez sim, mas a garantia de que o aterro está sendo bem feito, foi bem controlado, na questão de compactação, foi bem executado, porque o que isso pode impactar, né? Mais uma relação do solo, né, para a gente aproveitar esse assunto do solo. Quando a gente tem o solo in natura, lá no aterro, ele tem uma densidade X. Quando a gente escava esse solo, ele solta os grãos, consequentemente ele aumenta de volume porque ele acaba incorporando ar nesse solo, né? Então, consequentemente, a densidade desse material solto vai ser menor. Então eu tenho uma densidade X aqui eu vou ter uma densidade de 0,8 de X, né? Então vai ter uma densidade menor, consequentemente eu vou ter um acréscimo de volume. Onde eu vou chegar com essa relação da fundação da questão de aterro, né? O que a gente faz? Com esse solo solto a gente transporta, e quando a gente lança ele no aterro, a gente vai estar compactando esse material de volta. Quando esse material compacta, a densidade dele compactada, ele não é mais nem 0,8 de X e nem X. Ele vai ser 1,1x, ou seja, vai ser uma densidade maior do que o próprio aterro de quando ele saiu. Que grandeza que é essa? Quando a gente faz a compactação, a gente está expulsando o ar desse solo. Consequentemente, você está colocando mais material no mesmo volume. Quando você coloca mais material no mesmo volume, você está aumentando a densidade, que é aquela relação, né? Densidade é massa sobre volume. Então, ou seja, eu tenho um solo compactado num volume conhecido, e quanto mais eu compacto ele, mais ele vai ter material. Então, maior vai ser a densidade. Que relação que isso traz lá para a nossa obra, que vai ser aterrada, para a nossa obra com movimentação de solo? Por que o aterro tem que ser bem feito? Para não deixar vazios, vãos, bolhas de ar no meio do aterro, que é o que tem na presença de solo solto. Então a camada compactada, a vibração de rolo, tem como objetivo expulsar esse ar na camada de solo para que ela fique compacta, certo? A partir desse momento que ela ficou compacta e você expulsou o ar, essa relação de densidade, quando ela é comparada com a densidade de laboratório, é que ele garante que ele foi bem compactado. Outro fenômeno é a questão da umidade do solo. Quando a gente tem um solo muito úmido, com pouca água você não consegue compactar. Com muita água ele também não compacta, porque ele tem excesso de água. Então o solo também tem um outro ponto interessante, que é a curva de água, a curva de adição de água. Então até um certo ponto, até o limite ótimo de água, é onde você tem que trabalhar, um ponto ótimo. Para mais ou para menos, ele já acaba sendo prejudicial na compactação. Então o que acontece? A gente tem que tomar cuidado com a umidade do solo e ao grau de compactação. Então, a partir do momento que você tomou cuidado com essas duas situações, você sobe um aterro compactado, que é controlado, por isso que a gente chama, geralmente os projetos pedem 95% do Proctor normal. O Proctor normal é uma referência que a gente tem de um ensaio laboratorial, que ele parametriza, uma densidade compactada. Então você precisa atingir pelo menos 95% dessa compactação. A partir do momento que você levantou um aterro e você acompanhou, seguiu a especificação de projeto com relação à compactação, você consegue garantir que não tem tanto ar nesse solo. Consequentemente, você vai ter menos recalque em função daquela tensão que vai estar atuando da estrutura. Outro ponto interessante é a questão do suporte de solo, a resistência do solo, que ele vai estar cooperando diretamente nas condições que ele atua. Mas isso a gente vai deixar para a próxima aula, a gente vai ver lá na aula número 3, tá certo, pessoal?
Então, bons estudos. Qualquer dúvida pode entrar em contato, pode mandar mensagem, me manda e-mail que a gente está aqui para responder. Tá bom? Vejo vocês na próxima aula.